Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai falar sobre o Senado, né? Uma instituição política que surgiu no Império Romano, na Antiguidade, e que também está presente na nossa política brasileira. Por que este vídeo, né? Eu tô trabalhando esse tema com os meus alunos e a gente começou a fazer algumas comparações entre o Senado romano e o Senado atual. E aí eu achei interessante a gente pensar um pouquinho a respeito dessas ideias, tá bom? Então vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é um alerta, tá? Quando a gente vai comparar coisas, algo do passado com algo do presente, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cometer, não acabar fazendo uma coisa que se chama anacronismo. Anacronismo, tá aí a definição para vocês. Erro de cronologia que geralmente consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época, ou em representar nas obras de arte costumes e objetos de uma época a que não pertence. Então, assim, comparar o Senado romano com o Senado atual é complicado porque são sociedades diferentes, contextos diferentes. Aconteceu muita coisa da Roma Antiga até aqui, né? E aí é claro que as instituições não são mais as mesmas, né? Mas é interessante a gente pensar qual a origem dessa instituição, né? Já que ela é uma instituição que ainda persiste, ainda existe, pensar a origem dela. Então a gente vai falar primeiro do Senado romano, quais eram as características dele, e depois a gente apresenta as características do Senado brasileiro, né? Mas sempre com isso em mente. São sociedades diferentes, em contextos diferentes, então são instituições diferentes também. Então vamos começar pelo Senado romano. A palavra Senado vem do termo latim no senex, que significa velho ou idoso. Então, o Senado, originariamente, ele era um conselho de anciãos, né? Então, o ancião, em muitas culturas, e principalmente na antiguidade, ele é sempre visto como alguém que tem maior sabedoria e, por isso, teria condições aí de pensar, né, o que é melhor para o bem comum, enfim. Esse órgão de governo, ele já existia nos primórdios ali de Roma, na monarquia romana, mas é durante a República Romana que ele vai alcançar um imenso poder. E por que o Senado tinha tanto poder? Bom, a própria origem do senador já refletia esse poder, né? O Senado ele era formado por 300 e podia alcançar, enfim, até o número de 900 membros, todos eles de origem nobre. Então, o Senado ele era composto pelos patrícios. Se você olhar aqui a pirâmide social romana, né, você vai ver que os patrícios eles são um grupo que está ali no topo da pirâmide, né, um grupo pequeno, né, e que está no topo da pirâmide. Então é uma minoria que detém terras, né, que detém riqueza. Isso por si só já acaba tornando essa instituição importante perante o resto, porque ela acaba reunindo ali as pessoas que têm a maior riqueza, os grandes proprietários de terra e também aqueles que eram considerados os descendentes, né, dos fundadores da cidade de Roma. E aí também perceba que eu tô falando sempre no masculino, né? Então, os senadores, né, enfim, porque, é claro, como a gente já viu em outras instituições políticas da antiguidade, as mulheres não tinham possibilidade de participar da política romana, né? No Senado, pelo menos, isso não era possível. Não existiam senadoras. E por que na República essa instituição se tornou tão importante? Os romanos eles usavam uma sigla para designar a sua república, SPQR, tá aí embaixo, que poderia ser traduzida mais ou menos como o Senado e o povo de Roma. Então a república, né, que é a ideia da coisa pública, ela era administrada pelo Senado e pelo povo de Roma. Mas é claro que o Senado acabava tendo mais poder. Por quê? Porque os senadores, o Senado, ele tinha como uma de suas responsabilidades, né, designar quem seriam os cônsules.
Existiam 2 cônsules na República Romana, e esses 2 cônsules, eles eram escolhidos, definidos pelo Senado. Tá, mas e por que eram senadores que tinham esse poder? É preciso pensar que o Senado romano ele era formado por um grupo de pessoas muito ricas, né, muito importantes economicamente dentro de Roma. Então, o Senado era um órgão importante formado por um grupo que tinha uma importância econômica e social muito grande dentro de Roma. E o nosso Senado, como é? Bom, o nosso Senado, ele é um órgão que guarda algumas semelhanças com o Senado romano, mas vamos lá, vamos situá-lo, né? O Senado brasileiro, ele é um dos órgãos que compõem a estrutura do poder legislativo na nossa república. Então, embora ele seja um órgão poderoso também, né, que concentra funções de bastante poder, em tese ele não tem tanta autonomia como o Senado da República Romana. Por quê? Porque dentro da nossa estrutura de poder, dentro da República Brasileira, o poder seria dividido em 3. Então nós temos o poder executivo, o poder legislativo, no qual está inscrito o Senado, e o poder judiciário, né? Se vocês quiserem entender um pouquinho como é o funcionamento desses poderes, as funções de cada um, eu deixo para vocês no final do vídeo um link de um videozinho bem didático que explica isso. Não é o caso agora. Mas é interessante você entender isso também. O Senado, então, ele faz parte de um todo maior, né, que seriam esses 3 poderes, tá? O Senado brasileiro, ele é composto por 3 senadores que representam cada unidade da federação, né? Então, a gente tem, para cada estado do país, mais o Distrito Federal, 3 senadores. E esses senadores, eles têm um mandato de 8 anos. Embora o cargo não seja vitalício, como era lá na República Romana, né? Os senadores ficavam no poder até o fim da sua vida. O cargo de senador na República Brasileira, ele é um cargo que tem um mandato bastante extenso, se a gente comparar com relação a outros cargos, que tem mandatos de 4 anos e aí podem ser reeleitos. No caso dos senadores, o mandato é de 8 anos e o senador pode ser eleito um sem número de vezes. Então, assim, se ele conseguir se reeleger todas as vezes que ele se candidatar, né, de 8 em 8 anos, o cargo pode acabar sendo vitalício. Inclusive, esse ano tem eleição para senador, cada estado vai escolher 2 senadores e um só vai precisar ser trocada a candidatura na próxima eleição, tá? O nosso Senado, ele é composto por homens e mulheres, embora ele seja composto majoritariamente por homens, não é? Nós temos 81 senadores e desse total nós temos apenas 10 mulheres, né? Então ainda é uma minoria a presença feminina dentro do Senado. Outra coisa interessante é que, como eu falei para vocês, lá em Roma, né, o Senado ele era originariamente, né, um conselho de anciãos. Claro que hoje em dia discutir o termo ancião já valeria um vídeo separado, né, o que é um ancião hoje em dia. Mas a idade mínima para você se candidatar senador, ela é de 35 anos. Isso é mais do que o necessário para você se candidatar a vereador, para você se candidatar a deputado, por exemplo, né? E a média de idade dos nossos senadores, ela é uma média de idade que está bem acima desse limite de 35 anos. Então, o senador mais novo, né, o bebê da turma do Senado, é o senador Gladson Camelli, tem 40 anos, né? E ele é senador pelo Acre. E o mais velho possui 85 anos, é senador pela Paraíba, se chama José Maranhão. A média de idade dos nossos senadores, ela tá ali entre 50 anos, né, e 80 anos. 60 dos nossos senadores estão dentro dessa média de idade. Apenas um de 40 e mais alguns acima de 80 anos. E as funções do Senado? Bom,
O Senado, como ele faz parte do Poder Legislativo, ele é um espaço predominantemente de elaboração de leis, né? Então, definir direitos, enfim, mas também ele tem outras funções, como a fiscalização da aplicação de recursos públicos e o controle do poder executivo. Isso porque, dentro de uma república que tem um poder tripartido, a ideia é que os poderes se fiscalizem entre si, né? Então, esse é um papel do Senado também. Ele, inclusive, é responsável, ele tem um papel bem importante no julgamento, né, de determinadas ações do Poder Executivo, como, por exemplo, quando o Poder Executivo não presta contas direito. É o que a gente viu no caso do impeachment da presidente Dilma, né? E quanto à ocupação do Senado por uma elite, né? A gente viu que isso acontecia lá em Roma. O Senado era formado predominantemente por uma elite. Bom, aqui estou fazendo uma simplificação e uma generalização didática, né? É interessante, se você quiser se aprofundar nisso, se aprofundar mesmo para saber. Mas, simplificando, é possível pensar que o nosso Senado ele é composto por uma série de pessoas que antes de estarem ali já ocuparam vários outros cargos importantes, né? A maioria dos nossos senadores já foram governadores antes, já foram deputados federais. Então, eles já têm toda uma carreira construída quando chegam ali no Senado. Pensando na situação, né, econômica dos nossos políticos, enfim, o quanto eles realmente, em geral, enriquecem, né, dentro das atividades que eles realizam, é possível pensar que como essas pessoas constroem uma carreira, elas constroem fama, né, elas acabam adquirindo posses, é possível pensar que a gente tem ali realmente uma elite dentro do Senado, né? Não que isso tenha que ser uma regra, mas, em geral, principalmente pelo fato de já terem uma carreira política sólida construída quando chegam no Senado, é possível pensar que nós temos ali uma elite, sim. Bom, então é isso, gente. Se você curtiu o vídeo, gostou do vídeo, dá o seu joinha ali, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa as notificações e nos vemos na próxima. Tchau!